Glória a Deus. Nós vamos à palavra do Pai nessa noite. Que essa palavra possa edificar o seu coração ainda mais. Que você possa crescer mais e mais no conhecimento da graça de Deus. Para que você ande de maneira digna desse Deus que é o único digno do nosso louvor. Amém? Abra o seu coração porque Deus sempre fala através desse altar. Eu quero agora... Nosso tema desta noite é naufrágio da fé pela má consciência. Amém? Que você que está aqui nesse santuário, você internauta da graça de Deus, abra o seu coração, porque certamente Deus tem alguma coisa preciosa para lhe falar nessa noite. Quero ler o primeiro texto dessa noite, que tem baseado todas as nossas pregações dessa série, falando sobre a boa consciência para com Deus. Hebreus, no capítulo 10, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Amém. Que essa palavra fale poderosamente aos nossos corações. Amém. Vamos falar com o nosso Pai. Amém. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, neste domingo à noite, para mais uma vez, Pai, não nos reunirmos porque nós estamos acostumados a fazer isso, Pai, mas porque nós somos Teus filhos, porque o Senhor tem propósitos, desígnios com as nossas vidas, porque o Senhor é um Deus de poder, e o Senhor já nos deu o Seu Espírito Santo, já nos selou com Ele, e é esse mesmo Espírito que nos confere o mesmo poder, Pai, para que nós nesta vida, Senhor, possamos verdadeiramente andar por este mundo e sermos vistos como filhos de Deus. Senhor, nós recebemos agora, Pai, a manifestação do Teu Espírito mais uma vez, para edificar as nossas vidas. Como disse a pastora Verinha, Senhor, que a casa que é edificada por Ti, Senhor, é uma casa que permanece, Pai, a casa que é edificada sobre a rocha. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti, precisamos edificar a nossa vida, e o Senhor tem alguma coisa muito preciosa na Tua palavra, Pai. Parece uma coisa banal, ter uma boa consciência, mas o Senhor quer nos mostrar exatamente o que é esta boa consciência, o que o Senhor entende por uma boa consciência, Pai. Nós, agora, Jesus, Te pedimos que a nossa carne, que a minha carne, que eu mais do que ninguém, e somente o Senhor mais do que eu, sabe que ela não presta para nada, que nada pode aproveitar, mas sabemos que nós somos Teus filhos, que o Teu Santo Espírito, né, que a Tua palavra que nos santifica, é que sejam manifestas agora, Senhor, nesta noite, para que todos nós sejamos alimentados, sejamos edificados, casa espiritual, onde o Senhor habita, Pai, para que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Lógico, nós queremos ver nas nossas vidas as manifestações das bênçãos, do infinitamente mais, da prosperidade, da cura, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, sermos reconhecidos como filhos de Deus. Oh, Senhor, e que isto glorifique o Teu nome, que as pessoas possam dizer verdadeiramente a Deus em Israel, a Deus naquela igreja, a Deus no meio daquele povo, Pai. No Teu nome, Senhor, nós oramos, Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deu uma boa virada no tempo, né? Tá todo mundo de casaco, cachecol. Se os irmãos soubessem o calor que tá aqui em cima. Mas Deus é bom. Amém? Deus é a nossa capacidade, a nossa suficiência. Meus queridos irmãos, amados, eleitos de Deus, internauta, abençoado, que está conosco por causa da poderosa mão de Deus, amém? Porque Deus o tem alcançado. Nós temos tido notícias de pessoas de toda a parte do nosso país, de pessoas da Europa, de pessoas dos Estados Unidos, até do Polo Norte, pessoas têm sido alcançadas pela graça de Deus. Isso é um Deus soberano, amém? Esta é uma palavra, né, dessa noite, com esse tema do naufrágio da fé. Mas
que é uma palavra de exortação para o povo de Deus, é uma palavra de estímulo para que nós apliquemos o nosso coração, a nossa vida, nos ensinos, na educação espiritual que Deus tem trazido às nossas vidas. Deus tem levantado o nosso ministério, não é? Deus tem levantado também, primeiramente no Rio de Janeiro, com o apóstolo Miguel Ângelo, amém? Mas eu queria falar especialmente aqui de São Paulo. Deus tem levantado o nosso ministério e para isso Ele nos abriu portas maravilhosas. Nós estávamos na Rádio Trianon, agora nós estamos na Rádio Objetiva Sat, que pode ser sintonizada pela internet em qualquer parte do mundo, não é? Nós estamos em transmissão ao vivo pela internet. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que tiver um computador, Deus vai tocar, Deus vai guiar os seus filhos, eles vão poder ouvir essa palavra de graça, né? E até para a TV, né? No começo do ano, Deus nos abriu as portas, nós estamos com a Bispa Solange Brant, ali na rede CNT, com a palavra da graça, acompanhando o apóstolo Miguel Ângelo também, um pouco mais adiante, depois do nosso horário, né? E para que Deus fez tudo isso, né? Para que a gente fique famoso, conhecido, estamos na telinha, nossa, olha a nossa igreja maravilhosa. Não é por isso que Deus fez isso, amém? Deus faz essas coisas para que os seus filhos sejam alcançados pela sua graça e não venham a naufragar na fé por rejeitarem a boa consciência. Amém? A pessoa naufraga na fé, a pessoa afunda na sua vida espiritual quando ela despreza a sua boa consciência. E eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar e vai mostrar o que é esta boa consciência de que tanto a palavra fala, de que nós já estamos aqui na quarta, quinta mensagem, não sei, né, falando sobre este mesmo assunto. E eu queria colocar para vocês algumas informações. Eu fui fazer uma pesquisa na internet e eu fui no site do IBGE para ver os últimos censos, para ver o que falava sobre religião, né? E no censo de 1991, eram 13 milhões de evangélicos no Brasil, protestantes, crentes, né? Eram 13 milhões. 9 anos depois, no censo de 2000, esse número passou para 26 milhões. Não é? Dobrou em 9 anos. Fazendo uma continha básica, hoje nós devemos ser por volta de 40 milhões de crentes evangélicos ou protestantes no Brasil, né? O Brasil deve ter 190, quase 200 milhões de habitantes aí, então nós somos uma fatia considerável da população do Brasil, amém? Esses números talvez pudessem nos... Puxa vida, legal, né? Tem bastante gente ouvindo a palavra, bastante gente crendo, mas tem um outro lado dessa moeda, dessa mesma informação. Já há algum tempo atrás, assim, na época que eu me converti, né? Não vai muito tempo assim atrás, né? Eu me lembro claramente, perfeitamente de tudo, assim, né? Os pregadores viviam dizendo que mais ou menos 16 milhões de pessoas estavam afastadas das igrejas. Amém? E eu fui dar uma conferida nessa informação. O IBGE ele não tem essa informação, ele começou uma pesquisa e parou pela metade, porque nem todas era uma informação espontânea que era dada pelas pessoas. Estou na igreja, não estou, saí, não saí. Então o IBGE parou essa informação e algumas pessoas foram lá pesquisar esses dados do IBGE e levantaram algumas informações. E por algumas estatísticas, tem um site chamado jornalhoje.com.br. Hoje em dia, nós temos entre 30 e 40 milhões de pessoas desviadas das igrejas. Talvez a gente seja 40 milhões de crentes e nós temos outros 40 que largaram a igreja, que se decepcionaram com os pastores, que se viram frustrados, que foram na igreja, tentaram, jejuaram, sacrificaram, oraram e a vida não andava e a pessoa, por algum motivo, ela naufragou na fé. Amém? Nós sabemos, né, nós temos o conhecimento da palavra, que boa parte desse pessoal, ou uma parte dessas pessoas, realmente não eram para salvação. Amém? Nós sabemos que o semeador sai a semear, uma parte da semente cai no caminho, a outra cai em terra pedregosa, a outra cai entre os espinhos, e uma parte não dá fruto, mas uma parte dá fruto a 30, 60 e a 100 por um. Então desses 40 milhões, uma parte realmente não era para salvação, mas uma parte era. Amém? Para que serve isso, né? Para que servem esses números? Estatística, né? Para que eu preciso saber disso? Não tem nada na Bíblia disso. Mas essa informação é importante, eu creio, para que você possa refletir do quão é importante de se ter uma boa consciência para com Deus. Porque se você não tiver uma boa consciência para com Deus, você de repente pode vir a fazer parte de uma estatística como essa. Pessoas que abandonam a fé, que naufragam na fé. Né? Aqui mesmo, nesse local, já passaram muitas pessoas por aqui que hoje não estão aqui. Né? Eu creio que uma parte não eram convertidos, não eram boa semente. Mas eu tenho certeza que uma parte era boa semente e acabou naufragando na fé. Por não dar ouvidos à voz de Deus e por muitas vezes prestar atenção em coisas humanas. Amém? E Deus tem nos trazido aqui porque nós estamos sendo treinados por Deus para reinar em vida. Não é?
Essa é a nossa esperança, essa é a minha esperança. Eu não me conformo se eu não ver a glória de Deus manifestada, como diz a palavra, amém? Eu creio no que está escrito na palavra, e eu estou aqui para que isso seja manifestado na minha vida e na sua vida, amém? A bispa vem aqui, a bispa ela grita, ela diz que não vai deixar ninguém desistir, e é esse, não o nosso objetivo, é isso que Deus coloca no nosso coração. Deus é Deus, Deus não está brincando conosco aqui, amém? Aleluia. Nós podemos utilizar a fé que recebemos de Deus para transportar montes, diz a palavra, e eu creio, para chamar à existência as coisas que só existem no mundo espiritual e que ainda não são. Mas se nós não tivermos uma boa consciência diante de Deus, e diz a palavra, diante dos homens, nós poderemos ver a nossa fé naufragar, afundar, fazer água, amém? E isso é uma coisa muito séria. Imagine, passar pela vida, vir à igreja todo domingo. De repente você vem domingo e quinta também. De repente você vem domingo, quinta e na primeira, segunda de oração. De repente você vem domingo, quinta, primeira de oração e vem nos estudos bíblicos e você não desfrutar da herança que Jesus deixou na cruz. Isso é uma coisa muito frustrante, é uma coisa muito triste. Amém? E a palavra de Deus diz assim, de Deus não se zomba. Não é? Com as coisas de Deus nós não podemos brincar. Nós não podemos levar a nossa vida espiritual de qualquer modo. Não é? Quando dá eu oro. Quando dá, eu dou meu dízimo, quando sobra, quando não estou apertado, né? Quando dá, eu consigo subjugar minha carne. Quando dá, eu ando de maneira digna de Deus, né? Quando dá, eu obedeço a palavra. Quando dá, esse versículo não tem na Bíblia, amém? Essa não é a palavra para te deixar com medo, para te deixar triste, mas é uma palavra que deve ser recebida e que tem como objetivo uma coisa, que você mude de atitude. Porque as coisas na vida só são alcançadas quando a gente tem atitude. Não adianta você ficar falando, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu recebo, e você não parte, você não toma uma atitude, você não vai em direção àquilo, fazendo aquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Amém? Na vida espiritual a mesma coisa, nós temos recebido muito conhecimento. Se você não colocar isso em prática, não vai adiantar nada, vai ser um vaso cheio de conhecimento. Amém? Você precisa colocar esse conhecimento em ação, colocar esse conhecimento em prática. Eu quero voltar agora à palavra de Deus, nós vamos ler de novo o trecho de Hebreus capítulo 10, versículo 1 e 2, amém? Um pouquinho antes, isso, amém? Os irmãos já viram, já leram, todos os pregadores já falaram sobre ele, e nós vamos falar novamente. Diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então você já sabe que a lei que veio antes da graça era como se fosse uma sombra. Era que como o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui, trazendo a graça, uma luz batia no Senhor Jesus, formava uma sombra atrás, essa sombra era a lei. Não era o bem real, era apenas a sombra daquilo que viria. Amém? Então nós sabemos que a lei tem apenas a sombra, não é a imagem, não é a imagem real das coisas. Porque a lei sendo isto, apenas a sombra, não a imagem real, ela nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então a lei, o que a lei tinha? Todo ano os judeus tinham que se reunir ali no templo ali, o sacerdote pegava a oferta de todo o povo, entrava no lugar chamado Santo dos Santos, Santíssimo, e ali ele levava o sangue de animais por ele mesmo, pelos pecados dele e pelos pecados do povo. E todo ano ele tinha que levar esse sacrifício dos animais ali no altar. Né? E a Bíblia diz que ano após ano ele fazia isso e nunca, jamais, esses sacrifícios poderiam tornar perfeitos os ofertantes. Quer dizer, todo ano a pessoa ia lá ofertar, mas não adiantava nada. O pecado dela apenas estava encoberto, mas ela tinha culpa ainda diante de Deus. Amém? Versículo 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Se fosse de outro modo, se o sacrifício da lei tivesse validade, tivesse eficácia, eles teriam deixado de ser oferecidos. Por quê? Uma vez feito um sacrifício, pagou o pecado, não precisaria mais ter sacrifício pelo pecado. Né? Então o versículo 2 diz assim, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. O que eu quero dizer com isso aqui? O que a palavra de Deus está dizendo? Que para você ter a sua consciência, para você ter uma boa consciência, você tem que ter um sacrifício feito em seu favor, para que você não tenha mais essa consciência do pecado. O que é essa consciência do pecado? Nós pecamos, a palavra de Deus que aquele que não peca é um mentiroso, né? Nós não queremos pecar, mas eventualmente nós pecamos, e
essa consciência do pecado é quando você peca, quando você faz alguma coisa errada, quando você ofende, mente, se você adultera, se você xinga, sei lá o que você pode fazer de errado. Amém? Você fica com uma consciência, alguma coisa te acusando, o pecado. Ai meu Deus, eu não presto mesmo, eu sabia, de novo é minha carne, eu não tenho jeito. Se você pensar isso de você, você vai estar tendo uma má consciência diante de Deus. Isso é má consciência e a boa consciência é o seguinte: o Senhor Jesus Cristo foi o nosso sacrifício na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós. Nada mais consta em relação às nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia. A boa consciência que a palavra de Deus fala está aqui, olha. Não, no final do versículo 2, não mais teriam consciência do pecado. Como é que eles não teriam mais consciência do pecado? Se o sacrifício que eles ofereciam ali ano após ano tivesse poder para perdoar os pecados e para tirar o pecado da vida deles. O sacrifício que os judeus ofereciam não tinha poder para remover os pecados, apenas encobrir os pecados diante de Deus. E agora nós temos esta remoção de pecados da nossa vida. Você não é mais pecador. Você não é mais imundo, não é mais pobre. Quando você errar, o que você tem que fazer? Senhor, olha, eu não queria errar. Eu sei que minha carne não presta. Eu te peço perdão agora. E eu te agradeço pelo seu sacrifício. Amém. Acabou. Porque nós não temos mais que manter esta consciência de pecado, esta coisa de acusação que vem muitas vezes contra as nossas vidas. Isso é que a palavra de Deus diz de ter boa consciência ou de ter má consciência. E hoje em dia, muita gente tenta obter a perfeição, né, através de guardar alguns preceitos da lei. Né? Nós vimos que a lei não pôde tornar perfeitas as pessoas que nela criam e que por ela viviam. Esse texto que eu li agora de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo há quase 2000 anos. E existem hoje pessoas, né, que se utilizam ainda de alguns preceitos da lei para tentar agradar a Deus, para tentar viver a sua vida com Deus. Veja a situação de quem está debaixo da lei, não é? Pode achar que está fazendo certo, né? As pessoas das outras igrejas, nossos irmãos, que são eleitos, que são abençoados, que são salvos, mas se estão debaixo da lei, têm uma má consciência para com Deus, né? Então, eles podem estar fazendo o melhor que eles podem estar fazendo de coração para Deus, podem estar fazendo com sinceridade, só que isso não adianta nada. Eles não estão aperfeiçoados, eles continuam ainda com uma consciência de pecado. Fala, puxa, mas um detalhe. Mas é isso que Deus quer, que a gente não tenha mais essa consciência de pecado, essa acusação, porque agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não são guiados pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Amém? E por que então a lei não podia tornar ninguém perfeito? Porque a lei não fazia com que a consciência fosse mudada. A lei apenas encobriu o pecado. A consciência dos judeus continuava a mesma. Qual que era a consciência? Sei que vou pecar, o ano que vem venho aqui, ofereço outro sacrifício a Deus. E a consciência continuava sempre a mesma. Por quê? Porque aqueles sacrifícios não tinham poder para transformar as suas mentes, as suas consciências. Amém? E as pessoas continuariam tendo consciência do pecado. Nós precisamos entender que existe algo fundamental para a vida espiritual. Quando o Espírito Santo de Deus opera na consciência, quando o Espírito de Deus muda a consciência, ele transforma todo o seu ser. Amém? Ele não vai apenas mudar uma partezinha, ele vai te dar uma consciência plena e você vai saber, eu sou filho de Deus. Nada mais pode contra a minha vida. Nenhuma condenação há mais contra a minha vida. Amém? Isso, o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Tem 2 versículos. E dizem assim, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a sua vida velha acabou. Sua vida de pecado, qualquer coisa em relação à sua vida velha já passou. E a palavra de Deus diz que agora nós somos novas criaturas. Amém? Você não tem mais nada a ver com o velho homem. Então, qualquer consciência, qualquer acusação que venha à sua vida em relação ao pecado, não pertence às coisas que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Antes de nós conhecermos Jesus, nós andávamos segundo o curso deste mundo, sendo guiados pelo príncipe das potestades do ar, que nós sabemos que agora atua nos filhos da desobediência. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, confessamos os nossos pecados, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Diz a palavra que nós somos regenerados de uma semente incorruptível. E quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Amém? E isso não está apenas escrito, isso está consumado, isso está consolidado já. Isto nos dá a garantia de que nós podemos ter uma boa consciência diante de Deus e que nós não precisamos ficar mais nos acusando, a nossa consciência não pode mais nos acusar. Amém? Isso é ter uma boa consciência com Deus, quando nós cremos e confessamos essas verdades e não abrimos mão delas.
Amém? Não somente essa verdade com relação à nossa salvação, mas em relação a tudo que a palavra de Deus diz. Se você lê a Bíblia e você fica assim, isso eu creio que pode ser para mim, isso eu não creio, isso eu creio que pode ser para mim, isso eu não creio, você está tendo uma má consciência. Amém? Você está ultrajando o Espírito da graça de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que quem fez a promessa é fiel. Né? Quem fez todas as promessas é fiel para cumpri-la. Se você, por alguma coisa, não tem uma boa consciência, a sua fé fica vacilando. Eu vou orar. Mas orar por isso, acho que isso aqui não é para mim. Você vai estar tendo uma má consciência diante de Deus. A Bíblia diz que era preciso um sacrifício perfeito para nos livrar da consciência do pecado. E foi por isso que o Senhor Jesus deu a sua vida na cruz. Amém? Para cumprir a lei, livrando-nos da maldição do pecado e trazendo um novo pacto, o pacto da graça de Deus. Quero ver um versículo no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 18. Diz assim: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Se Jesus veio e nos remiu dos pecados, Ele tirou os pecados da nossa vida. Então nós não precisamos fazer mais nada por causa dos pecados, amém? E a Bíblia diz que onde há a remissão, há o resgate dos pecados, já não existe mais pecado. O pecado não existe mais. Como assim o pecado não existe? A palavra de Deus diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O Senhor Jesus Cristo veio e tirou o pecado do mundo. De que mundo? Do mundo ocumene, do mundo dos eleitos de Deus. Então a palavra de Deus diz que o pecado foi retirado. Mas eu peco. Sim, eventualmente nós pecamos. Mas o pecado não está mais na nossa vida. Ele não nos domina mais. Amém? Isso precisa estar na sua mente. Você precisa ter certeza que, o que a grande maioria das pessoas aí fora não tem, que se Jesus viesse hoje, Ele te acha limpo, perfeito, sem ruga, sem mancha, sem mácula, porque o teu espírito está perfeito, já foi aperfeiçoado em Cristo Jesus, amém? Aleluia. Não podemos ter uma consciência de pecado. Às vezes nós pecamos, é verdade, mas Jesus, Ele já obteve a eterna redenção. O pecado não pode realmente mais atingir as nossas vidas, amém? Como é que é isso? Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, nenhum tipo de pecado tem domínio mais sobre a sua vida. Nenhum tipo. Amém? Mas não tem a mais. Se você está debaixo da graça, você deixou a lei de lado, o pecado não tem mais domínio. Como é que pode ser isso? Mantendo firme a sua confissão. Amém? Então, se eu pecar, assim, não tem problema, Se eu pecar, eu vou e peço perdão a Deus. É verdade, se você pecar, você vai e peça perdão para se acertar rapidinho com Deus. Então eu posso pecar, E já que se eu peco não tem problema, se Deus vai me perdoar, então eu posso pecar, Quem tem esse tipo de consciência, não tem uma boa consciência para com Deus. Quem tem esse tipo de pensamento, E é assim que as pessoas nos afrontam, Quando nós dizemos que nós somos salvos e salvos para sempre, quando nós dizemos que não há pecado que possa nos separar do amor de Deus, as pessoas falam: então vocês podem sair pecando à vontade. Não, não é isso. Veja o que diz o versículo 15, nós lemos o 14, veja assim: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Então nós estamos debaixo da graça, liberou geral? Não é isso que a palavra de Deus diz, amém? De modo nenhum, amém? Então não existe a menor chance de nós termos algum tipo de liberdade, de permissão para pecar, amém? A pastora Verinha falou da ministra Dama, e ontem ela trouxe uma palavra maravilhosa, falou sobre o domínio próprio, e ela fez uma afirmação, e ela falou assim: olha, eu vou falar algumas coisas, talvez vá chocar a igreja, E ela chegou e disse aqui: olha, nós gostamos de pecar, E eu vou dizer, nós gostamos de pecar, amém? Não é pegadinha, não vai dar risada daqui a pouco, nós gostamos de pecar, não adianta, isso não é mentira, é uma verdade. Nós quem? A nossa carne gosta de pecar, amém? Porque a lei do pecado, diz a palavra, reside na nossa carne, amém? Mas, apesar da nossa carne querer pecar, a palavra de Deus diz que em nós reside a lei do Espírito da vida. A Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito para que porventura não façais o que quereis. E o que você quer fazer? Você aqui agora, ouvindo culto na casa de Deus, você cantou, você ofertou, você está ouvindo a palavra, você quer pecar? Você quer adulterar? Você quer matar alguém? Você quer roubar? Não, você não quer perdoar? Você não quer andar de maneira digna de Deus? Você não quer sentir a presença de Deus? Eu sei que todos querem aqui. É isso que Deus tem colocado, porque nós somos filhos de Deus, amém? Mas a Bíblia diz que a nossa carne luta contra o nosso espírito.
Eu não sei se você já viu uma luta. Ontem, por acaso, eu vi uma luta na televisão, acho que não era vale tudo, valia com o pé, com a mão, mas os caras davam pancada e tudo quanto é lado, chute na cara e tal. Isso é uma luta. É essa luta que existe na sua vida. A sua carne contra o seu espírito, o espírito contra a sua carne. Quando a palavra de Deus diz luta, é luta. Não fique achando que é alguma forma poética. Não. Luta é luta. Amém? Então, quando a palavra de Deus diz que a carne luta contra o espírito, fortaleça o seu espírito para que o seu espírito possa subjugar a sua carne. Amém? E eu quero mostrar, não é, dentro desse versículo, utilizando o texto que a dama falou ontem, um versículo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, falando dele mesmo. O apóstolo Paulo, aquele que subiu ao terceiro céu, a Bíblia diz que ele ouviu da boca do próprio justo a revelação da graça. Olha o que ele falava dele mesmo. Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ele que recebeu a revelação da graça, não entendia por que ele agia daquele jeito. Amém? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Se você ler Romanos 7, você vai ver tudo o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Mas ele diz assim, olha, eu não entendo por que eu faço isso. Eu não entendo, pois não faço o que eu prefiro. O que ele preferia? Louvar a Deus, levar a palavra, ver milagres, prodígios, maravilhas. Mas sim o que detesto. Amém? Isso é o que acontece na nossa vida. A carne luta contra o espírito. E nós precisamos ter uma boa consciência para que a nossa carne saia vencedora nessa luta. Amém? E nós vamos ver como você deve agir para ter uma boa consciência diante de Deus, para que a sua carne seja derrotada, seja subjugada pelo seu espírito. Não somente ter uma boa consciência, amém? Quais são as outras coisas para ter uma boa consciência? Você tem que praticar a palavra de Deus, ouvir, ter comunhão com os irmãos. E tem uma outra coisa que a gente deve fazer também para ter uma boa consciência com Deus. Fugir das paixões da mocidade. Ah, mas eu não sou tão moço assim. Mas as paixões da mocidade certamente devem estar correndo atrás de muita gente que não é tão moço aqui, amém? E você, eu falei agora há pouco, que a carne luta contra o espírito. E é luta mesmo, é pancada, é chute na cara, é chute em tudo quanto é lugar. É uma luta, a carne quer te envergonhar. E a Bíblia, quando diz, foge das paixões da mocidade, você tem que fugir. Você não pode chegar com a sua paixão da mocidade, não é? E falar assim, eu vou fugir da paixão da minha mocidade. Eu vou fugir. Eu vou fugir da paixão da minha mocidade. Ter certeza que eu não recebo a paixão da minha mocidade. Eu vou fugir da paixão da minha mocidade. Ah, eu vou fugir da paixão. Ah, eu vou fugir com a paixão da minha mocidade. Né? Ah, quando a palavra de Deus diz, fuja, é fuja. Quando a palavra de Deus diz que é uma luta, é uma luta. Pode ser um pouquinho engraçado, né? Mas antes de ser engraçado, é muito sério isso. Amém? Você tem que estar atento ao que a palavra de Deus diz. Fugir das paixões da mocidade é uma das coisas que nós devemos fazer para ter uma boa consciência. Aleluia. Vamos a Hebreus 9, capítulo 9, versículo 12. A palavra diz assim, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Amém? O que os judeus faziam ano a ano, não é? Levando o sacrifício, eles nem levavam, eles tinham que ir lá, levar um cordeiro que eles tivessem, ou comprar dos cambistas lá, que virou maior comércio também lá naquela época da religião, tal, eles vendiam cabritos, carneiros, vendiam pombinhas, tal, né? E eles tinham que levar ali para o sacerdote, e todo ano eles tinham que oferecer um sacrifício ali por causa dos pecados dele. E a Bíblia diz assim, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, a quem só era permitido entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Jesus entrou uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Amém? Então, você não tem mais nenhum pecado na sua vida. Amém? E isso não é a partir de hoje. Isso foi quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, há quase 2000 anos atrás. Ele obteve a eterna redenção. Ele foi o único que podia ter feito isso. E Ele fez por amor a mim e a você. Amém? Portanto, se Jesus nos redimiu, já não temos mais que pagar nenhum preço pelo pecado, nem carregar culpa. Amém? O pecado foi tirado das nossas vidas. Vamos ver o versículo 15 agora também de Hebreus 9, diz assim, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Amém? Havia a velha aliança e estava para ser estabelecida uma nova aliança, a graça de Deus. E para finalizar uma aliança e se estabelecer uma nova,
era necessário ter um mediador. Alguém que falasse assim, olha, isso daqui acabou e agora nós começamos outra. E a Bíblia diz que ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão dos pecados, porque os judeus matavam os animais para poderem encobrir o pecado com o sangue dos animais. Então, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, na lei havia o pecado. A Bíblia diz, onde não há lei, não há pecado. Enquanto o mandamento não disse, não matarás, você não sabia que se você matasse era pecado. Amém? Então, as transgressões havia sobre a primeira aliança, amém? Haviam transgressões sobre a primeira aliança, e ele interveio com a sua morte, para que nós recebêssemos a promessa da eterna herança. Nós que temos sido chamados por Deus. Amém? Deus tem chamado você para que você receba a promessa da eterna herança. E para isso, você precisa abandonar a sua consciência de pecado. Você precisa andar sem culpa. Você precisa andar livre, leve, solto. Você precisa louvar a Deus. Você não precisa ficar olhando para o seu passado, ou mesmo que o seu passado seja um passado de 2 horas atrás, antes de você chegar à igreja e você fez alguma coisa que você sabe que não agradou a Deus. Você, Senhor, me perdoa, minha cara não serve para nada, eu estou aqui sendo educado, sendo treinado, eu recebo perdão e me alegro em Ti porque nada mais consta contra a minha vida. Amém? A Bíblia diz que a lei era o ministério de condenação e morte. E Deus quer tirar esta consciência do povo, amém? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus mais. Aleluia. A promessa da eterna herança nos capacita a sermos tal qual Jesus foi nessa terra. Amém? Eu creio. A palavra diz que nós faríamos o que Jesus fez e ainda maiores obras faríamos. Eu creio nessa palavra. Não para minha carne, para ser alguma coisa, mas isso é o que o Deus verdadeiro prometeu. E para isso, Deus está nos capacitando, nos treinando, nos educando, para que tenhamos uma boa consciência e não haja nada que impeça a manifestação de Deus. Porque quando você fica carregando culpa, pecado, Deus se entristece. Ele fala, saí do meu trono, me despi da minha glória, andei 33 anos naquela terra, fui cuspido, humilhado, fui a uma cruz, fui chicoteado, acabaram comigo, e Ele não está acreditando, e Ele não está recebendo o sacrifício que eu fiz. Nós não podemos ter essa consciência de pecado mais nas nossas vidas, amém? Nós devemos andar sorrindo, livres, alegres, porque o Senhor Jesus fez isso por nós, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver agora Hebreus 8, 6 e 7. A palavra diz, agora com efeito... Não, esse aqui já foi já, hein? Não foi. Foi o outro. Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Então havia o ministério da lei, amém? E agora, onde nós estamos, com efeito, alguma coisa que tem efeito, que tem eficácia, que produz resultados, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Aqui estava a lei, Jesus veio com uma aliança superior, diz a palavra de Deus, amém? Instituída com base em superiores promessas. Essa nova aliança foi instituída com base em promessas feitas a Abraão 400 anos antes da lei ser promulgada. Amém? Foi com base nessas promessas feitas a Abraão que o Senhor Jesus Cristo obteve esse ministério tanto mais excelente. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Amém? Então você sabe, né, que a lei tinha defeitos. Como a lei tinha defeitos? Foi Deus quem fez? Deus é defeituoso? Não. A primeira aliança, a lei de Moisés, com seus 613 mandamentos, tinha defeito porque ela estava enferma, diz a palavra, por causa da carne. Ela dependia da nossa participação. Como na nossa carne habita a lei do pecado, reside a lei do pecado, aquela aliança se tornou imperfeita porque dependia da participação do homem. E esta nova aliança não dependeu em nada da nossa participação. Jesus determinou, nos predestinou, veio, cumpriu, morreu, ressuscitou e olha, está aqui, está tudo feito para você. Não depende absolutamente nada de nós. Nada, absolutamente nada de nós, diz a palavra, amém? A lei tinha defeito por causa da participação do homem em seu cumprimento. A lei não aperfeiçoava os ofertantes porque ela era uma sombra, amém? E agora diz a palavra que nós temos o principal, o essencial, o verdadeiro. Romanos 8:1 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, amém? Então, o essencial das coisas
é que nós possuímos esse sacerdote, que nos livrou para sempre, que agora nada mais consta contra as nossas vidas, amém? Nós não estamos inventando nada, tudo isso que nós estamos falando está na palavra de Deus. Este livro foi escrito, como eu disse, há quase 2000 anos, amém? E nós cremos no que a palavra de Deus diz a nosso respeito, amém? Nós não vamos estar aqui lutando com a nossa carne para tentarmos fazer alguma coisa que achamos que possa agradar a Deus. Hebreus 8, versículo 10, diz a palavra: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É isso que Deus fez agora com você. Amém? Deus não tem mais aqui um livro escrito, não é que Deus escreveu os mandamentos. Deus escreveu no seu coração. Você sabe que quando você está andando e você se desvia um pouco para a direita, o Espírito fala: opa, não vai, não faça, espere, para. Você sabe. O Espírito fala a você. O Espírito fala a todo filho. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E o versículo 12 diz assim: então o Senhor imprime essas leis no nosso coração, Ele as inscreve, Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, pois para com as suas iniquidades eu vou usar de chicote, eu vou pesar a mão, eu vou riscar o livro do nome da vida. Pecou, eu vou mandar para o inferno, porque eu gosto disso. Os pastores falam isso porque eles gostam de ver a cara dos irmãos quando fala do inferno, quando fala do pecado. O pessoal vai abaixando na cadeira, né? Se você já se considera alguém que tem um bom conhecimento na graça, já está firme, já está crescendo, liga a sua televisão sábado de manhã. Liga, tem alguns programas que viram a noite toda, tem algumas rádios aí, veja, mas pouco tempo, hein? Para ver o absurdo que se falam por aí. Amém? Que é o fim da rosca. Não tem comentário para o que se fala por aí. Amém? Infelizmente, não é? São pessoas que não têm o conhecimento. E aí, quando não se tem o conhecimento, tem uma igreja, tem que pregar, abre a Bíblia e tem que falar alguma coisa. Só fala o que não convém, na maioria das vezes. Amém? Então a palavra de Deus diz: pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia. Eu sou muito feliz, porque Deus usou de misericórdia para com a minha vida. Amém? Aleluia. Aleluia. E diz mais: além de Ele usar de misericórdia para com a sua vida, amém? Misericórdia, a palavra de misericórdia é alguma coisa que vem do coração de Deus, amém? Ele diz assim: e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais, nunca. Amém? Deus, diz a palavra, lançou os nossos pecados em algum lugar chamado mar do esquecimento. Você não pense que Deus tem lá um sonar via satélite, que Ele vai fazer uma varredura no fundo do oceano para pegar os seus pecados. Não, Deus não faz isso. Amém? Ele jamais se lembrará dos seus pecados. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz: sede santos, porque o Senhor é santo. Amém? Não é porque Deus não vai se lembrar que nós vamos pisar na bola com o Senhor. Amém? Versículo 13 diz a palavra: quando Ele desnova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Isso daqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. A lei já desapareceu. Amém? A palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E o verdadeiro evangelho, a graça de Deus, é saber que perante Deus, nem os meus pecados, nem as minhas iniquidades, as passadas, nem as futuras, fazem mais parte da nossa vida. Amém? Porque Ele usou de misericórdia e não se lembra mais. Isso é maravilhoso. Isso é o motivo pelo qual eu posso estar aqui pregando hoje à noite. Amém? Isso é o motivo pelo qual você pode estar aqui, levantar a sua mão santa, sem ira, sem contenda, louvando a Deus. Amém? Porque Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Amém? Aleluia. Isto é a graça de Deus, e isto é o que Deus quer que você compreenda de uma vez por todas. Amém? Se cada vez que pecarmos, pensarmos que somos pecadores, miseráveis, nós estaremos ultrajando o Espírito da graça, profanando o sangue da aliança. Amém? E estaremos dizendo com todas as letras: Deus, o Senhor é um grande mentiroso, né? O Senhor não obteve eterna redenção, coisa nenhuma. Cada vez que você fica: ai meu pecado, ai meu Deus, ai mas eu não presto mesmo, mas meu Deus, outra vez. Cada vez que você faz isso, não é? Nós ficamos tristes quando pecamos, mas nós não podemos ter mais esse sentimento. Fala: Senhor,
Não deixe que isso seja uma âncora na sua vida, porque o tempo que você perde carregando isso, se lastimando, se lamentando, né, querendo se culpar, se autopunir, né, você está entristecendo a Deus e está deixando de avançar para o alvo, para o prêmio da sua soberana vocação. Amém? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E no livro de Romanos diz que sem lei o pecado está morto. A lei acabou, o pecado morreu. Amém? Aleluia. Ai, ai. E infelizmente o que dizem os pregadores, né? Eu lembro, né? Faz uns 10, 12 anos que eu saí da outra igreja lá, né? Mas o pessoal, né? Vinha o pregador, né? Não tinha mais o que fazer, já tinha pregado plantando bananeira, já não tinha mais o que fazer, tinha que convidar gente de fora, né? Aí vinha o pregador lá, falava que Jesus vai voltar e faz aquela coisa toda tal. E aí vem aquelas perguntas, né? Se Jesus voltar, você está pronto? Você vai estar entre as virgens prudentes ou não, né? E aí você quer se arrepender, você precisa se renovar. Ninguém precisa ser renovado. Nós já fomos aperfeiçoados uma vez por todas. Jesus obteve a redenção ali, a eterna redenção para as nossas vidas, amém? Infelizmente isso acontece pela falta de conhecimento e nós estamos aqui para promulgar este conhecimento, para declarar este conhecimento em nome de Jesus, amém? Aleluia, Senhor. É por isso que a lei não aperfeiçoa ninguém, nem cria uma boa consciência para com Deus. A lei cria a consciência do pecado, da culpa, da condenação, do juízo, amém? E a palavra de Deus diz em Romanos 8, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você está livre, amém? Só pode ter uma confissão como esta, constante, né? Esta esperança, quem não tem consciência do pecado, quem sabe que está limpo, puro, justificado, irrepreensível diante de Deus. Isto não porque tenhamos justiça própria ou por qualquer coisa que nós tenhamos feito, mas porque nós cremos naquele que justifica. Amém? Nós cremos naquele que nos justificou do nosso pecado. Nós somos justos diante de Deus mediante a fé. Você pode dizer, eu sou justo diante de Deus, porque você foi justificado, amém? É como se você tivesse justificado. Você ficou justo, porque você foi justificado. Você é justo agora diante de Deus em nome de Jesus, amém? Vamos a Hebreus 9, versículo 13, diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, né? Então o sacerdote chegava lá, além de ele levar no altar o sangue dos bodes, ele aspergia o sangue no povo, na frente do povo, assim, amém? Se isso os santificava quanto à purificação da carne, então, com relação à sua carne, eles eram purificados diante de Deus, estavam cobertos ali, amém? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós lemos lá em Hebreus 10, versículo 2, no finalzinho do versículo, dizendo que aquele sacrifício da lei não purificava a consciência de pecado. E agora, Hebreus 9, 14, diz que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, Ele mesmo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Qualquer coisa que faça menção ao pecado, à condenação, é alguma coisa relativa às obras mortas da lei, amém? Isso não deve mais fazer parte da nossa vida. A nossa consciência já foi purificada, amém? Quero dizer que não adianta você vir à igreja, praticar apenas parte da palavra. Eu dou dízimo, eu oro de vez em quando, né? Às vezes eu canto quando pede para cantar, né? Mas se você não ama o seu marido, não ama a sua esposa, não o respeita, se você não trata bem os seus filhos, se você fala coisas que não convém ou tem atitudes perversas, isso não é o que Deus espera de alguém que tenha uma boa consciência, amém? É a mesma coisa que nós estivéssemos fazendo essas coisas da lei, né? E achando que, tudo bem, Deus é misericordioso, Deus sabe, né? O que mais a pessoa fala assim, Deus sabe. Eu não acho que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe e nós também sabemos como deve ser o nosso proceder aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Nós temos que ter uma boa consciência, então, não apenas diante de Deus, mas diante dos homens. Porque é muito fácil, né? Você chegar a orar, o Senhor me perdoa, o Senhor me perdoa, e aí você tem uma mágoa com o irmão, e aí você julga a outra pessoa, e aí você critica a vida da outra pessoa. Isso não é ter uma boa consciência, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Porque a Bíblia diz assim, aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é um mentiroso. Amém? Palavra pesada. E nós não queremos ser chamados de mentirosos, amém? Aleluia. As pessoas que não têm uma consciência pura, quando estão no meio de um grupo, assim, quando se reúnem, né?
O que acontece? A sua sensualidade já fica exacerbada, a linguinha comprida, não é para falar mal, para ouvir, para fazer uma fofoquinha, não é? Quer falar mal do seu próximo, querem sempre saber de alguma coisa para levar alguma vantagem, querem ter informações, querem estar bem informado a respeito da vida dos outros, né? Infelizmente, essas são atitudes que não condizem com a graça de Deus, amém? Estes são os frutos de quem não tem uma boa consciência, amém? De ter sensualidade exacerbada, de qualquer coisa, né? Rapazes, moças, no pensamento, no modo de agir. Nós temos que ser santos diante de Deus. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, amém? E quem tem uma boa consciência tem os frutos do Espírito. Se você for em Gálatas 5:22, você vai ver que alegria, paz, gozo, domínio próprio, mansidão. E a Bíblia diz que contra todas essas coisas não existe lei. Amém? Você pode praticá-las constantemente, amém? Não apenas dizer, eu quero estar bem com Deus e o resto, né? Não tem problema. Nós devemos ter uma boa consciência para com Deus, amém? O crente verdadeiro é aquele que tem a boa consciência, que tem o conjunto de sentimentos que foram treinados, que têm sido educados para diante de Deus e diante dos homens ter uma postura digna, irrepreensível, adequada à palavra, que as pessoas vejam credibilidade na sua vida, amém? Porque quem tem credibilidade, né, tem uma fortaleza na sua vida. Está seguro diante de Deus, amém? E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Isso só é possível se nós andarmos com uma boa consciência diante de Deus. Aleluia, Jesus. A nossa consciência, não é? É a sede da nossa sensibilidade com Deus, é o centro da nossa sensibilidade com Deus. E quando se tem uma boa consciência, e você erra, e você peca, você não permanece no erro, né? Você sabe que está errado, você fala, Senhor, me desculpa, me perdoa, né? Você vai e se acerta, se você por acaso defraudou, ofendeu alguém, mas você rapidamente reconhece e abandona. E você aceita as verdades de Deus sem duvidar e sem criticar, amém? Porque o sacrifício de Jesus nos aperfeiçoou para sempre. Quando uma pessoa tem uma boa consciência, existem algumas passagens bíblicas. Não, quando uma pessoa não tem uma boa consciência, existem algumas passagens bíblicas que são interpretadas, né, de maneira errônea, de maneira incorreta, e podem trazer destruição à vida do povo de Deus. Amém? E eu vou falar alguma coisa sobre isso aqui agora. E você sabe por quê? Né? Porque existem pessoas sem conhecimento, como eu disse, né, que leem um versículo, abre a Bíblia, não, eu preciso pregar. Né? Tem uma certa igreja aí que ninguém prega. Né? Que assim, quem for inspirado no dia, levanta e traz uma palavra. Eu nunca vi uma coisa dessa. Né? Nós sabemos que a Bíblia diz que o homem de Deus deve ser perfeitamente instruído na palavra, preparado para toda boa obra. E ninguém pode ser preparado para toda boa obra, chegando no local, sem ter estudado nada, sem ter orado, e simplesmente levantar e trazer uma palavra. Infelizmente, é assim que o povo de Deus tem sido. Eles confiam na carne do homem. Ah, Deus vai levantar alguém ali muito santo, muito inspirado, para trazer uma palavra. Amém? Infelizmente, o que acontece? A pessoa abre a Bíblia, lê lá, Judas foi e enforcou-se. Essa palavra aqui não é muito boa, né? Vai tu e faz o mesmo. Senhor, o Senhor não quer falar nada com a igreja hoje. Né? Irmão, essas coisas acontecem. O cara vai lá, põe o dedo e abre, se o cara lê o que está lá, é grave. Amém? Infelizmente é isso que acontece. O pessoal viaja. Né? Viaja de segunda classe, viaja clandestino, viaja na maionese, toma ônibus errado e está achando que está abafando. Infelizmente é o que mais acontece, né? Que a gente vê que o povo tem sido destruído porque falta conhecimento. Amém? Eu queria falar sobre isso. Né? Tem um amigo do nosso presbítero Cláudio, que foi a uma igreja dessas aí, e tinha um pastor pregando lá para ele, não é? E estava usando o versículo de Apocalipse 20, não é? Apocalipse 3:20. Um versículo muito usado e usado de uma forma totalmente errada. E o versículo diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí se você ligar a televisão no sábado de manhã, você vai ver uns pregadores assim, né, falando umas coisas assim. E aí o pregador diz que você tem uma maçaneta do lado de dentro do seu coração. E que quando Jesus bater na porta, estou vendo gente falar aqui que sim, aqui que eles ouviram esse mesmo programa que eu ouvi também. Isso é triste, irmão. Isso é triste. Tem gente fazendo assim. E diz que nós temos uma maçaneta dentro do nosso coração. E quando Jesus bate, né? Se você não quiser, você abre. Se você quiser, você abre. Né? Isso é um absurdo. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Né? E infelizmente é isso o que dizem os pregadores. Né? Agora você imagine.
o Deus Todo-Poderoso, o Deus que disse, haja luz e houve luz. O Deus que formou o homem do pó da terra. O Deus que disse à terra, produz a terra animais segundo todas as suas espécies. Né? O Deus que criou o homem e soprou nele o fôlego de vida. Né? O Deus que diz a palavra que não tem princípio de dias nem fim de existência. Né? Imagine Deus chega ao coração que Ele mesmo criou e Ele tem que bater para entrar. Amém? E o amigo do Cláudio estava lá e Jesus foi bater no coração dele. Aí o Senhor bateu. Que és? Oh, aí Jesus responde. Es el Senhor. Abre tu puerta. Mi hijo. Abre la puerta de su corazón. E o irmão lá de dentro. No, Senhor, não há necessidade. Eu tenho um coche novo. Eu tenho uma nova mulher. Eu não necessito de nada. É assim que... Né? Tem pregador que prega em castelhano falando essas coisas, irmãos. Oh, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu cansei de ouvir essa pregação na igreja onde eu estava. Que Jesus está à porta, querendo bater, e dê uma chance para Jesus entrar no seu coração. Amém? E aí o que acontece? Jesus não conseguiu entrar no coração. Aí Jesus vai lá, faz uma reunião com os anjos. Anjos, aconteceu uma coisa. Eu fui lá, bati, e a porta era blindada. Era um quarto antipânico. Eu não tinha janela para entrar. Não deu. E o anjo fala, olha, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, mas é a vida. Uns dias a gente ganha, uns dias a gente perde, né? O que importa é participar, né? Nós vamos para outra. Quem sabe nós vamos obter êxito. Afinal de contas, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, Senhor. Né? E as pessoas acham que Jesus é alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Esse não é o Deus no qual nós queremos. Nós brincamos aqui para dar uma descontraída, mas Deus está edificando a sua vida, educando a sua vida, treinando a sua vida, para que você possa falar. A Bíblia diz assim, fala e não te cales. A Bíblia diz assim, eu criei, por isso falei, nós também cremos, por isso é que nós falamos. Você ouve a palavra da graça de Deus e você deve falar a tempo e fora de tempo, a quem quer que faça parte do seu círculo, na escola, no trabalho, os seus vizinhos, os seus amigos, para levar essa palavra da graça de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, elas atendem a minha palavra, para que as pessoas saiam dessa vida medíocre. Isso não é vida, não é? Eu passei, acho que 16, quase 17 anos. 77, mas fala, calma, foi no outro ministério, irmão, né? Mas eu passei um tempão ouvindo isso. Até que um dia, o melhor cara da igreja, o cara que era o mais consagrado, que todo mundo considerava, saiu da igreja e falou assim, a Bíblia não pode ser vivida. Isso é impossível. Nós pregamos bem, o pastor lá tem uma excelente oratória, o cara é muito bom, mas isso é impossível de ser vivido. Eu encontrei ele numa festa de aniversário de um sobrinho dele, ele estava um pouco embriagado, e eu não tinha o que falar com ele. Ele era uma pessoa que eu amo muito, né? Estava naufragou na fé. Né? E eu saí daquele dia de lá e falei, Senhor, não é possível, não é? Que o Senhor escreveu tudo aquilo e a gente viva frustrado. Que o Senhor permita que a gente sonhe tanto e a gente viva frustrado. Deus não tem isso para as nossas vidas. Amém? O que Deus prometeu, a Bíblia diz que disse bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu tenho quanto tempo aí, irmão? Já está vendo aí? 2 minutos. Eu vou passar um pouquinho mais dos 2 minutos. Amém, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que se um pecado nosso fosse mais forte do que o sacrifício de Jesus, amém? Jesus teria vindo em vão, Jesus teria perdido a viagem. A palavra de Deus diz que Jesus obteve de uma vez por todas a eterna redenção. E quando nós cremos nisso, quando nós confessamos essa verdade, nós sabemos que Deus se agrada e nós começamos a criar, a educar a nossa consciência para que a nossa consciência seja agradável diante de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Quero ler agora
para nós encerrarmos, para que eu não passe do meu horário aqui. Quero ler o que a palavra de Deus diz a 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: Paulo escrevendo a Timóteo, que era alguém que havia se convertido na graça de Deus, que era alguém que tinha um coração segundo Deus. Paulo diz assim para ele: Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Então, Timóteo havia recebido muitas profecias. Você tem recebido a profecia da palavra de Deus através desse altar. Amém? Então, como Deus estava dizendo para Paulo encarregar a Timóteo de algumas coisas, Deus está dizendo através da minha vida para te encarregar de algumas coisas. Amém? Deus está te encarregando disto. Segundo as profecias, segundo toda a palavra da graça que você tem recebido desse altar. Combate firmado nelas o bom combate. Você tem uma luta com a sua carne. E a sua carne não vai lutar assim, vai para lá, vai para lá. A sua carne quer montar em cima de você para que você perca, para que você faça o que a sua carne quer. Roubar, adulterar, mentir, fornicar, adulterar, fazer tudo o que é de errado. É uma luta. E Paulo diz, combate firmado na palavra que você recebeu, o bom combate. Combate é maravilhoso, porque a vitória já é sua em nome de Jesus. Amém? Versículo 19. Combate esse combate, mantendo a fé e a boa consciência. Então você tem que manter a sua fé. Eu creio, está escrito e eu creio. Eu não recebo nada em contrário, porque é Deus quem diz. E mantenha a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, eles não rejeitaram a fé. Eles rejeitaram a boa consciência com a qual eles deveriam andar diante de Deus. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Entenda que ser entregue a Satanás, Deus permitiu que o corpo deles fosse destruído, que a vida deles fosse destruída, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz isso em outro versículo. Amém? Então, que você possa manter a sua fé e a boa consciência. Amém? Para que você possa permanecer firme. Você está sendo educado para vencer, para derrotar o inimigo na sua vida. Você está sendo orientado para ser próspero. Amém? Porque Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que nós fôssemos ricos. Eu sou rico em nome de Jesus. Amém? Você está sendo disciplinado para dizer, se está na Bíblia, eu creio. Não me interessa o que digam, o que a minha própria mente esteja dizendo, não me interessa o que eu esteja vendo. Está na Bíblia, eu creio. Amém? E a Bíblia diz, se você crer, você verá a glória de Deus. Nós precisamos estar firmes nesta graça, para que nós possamos agir, diz a palavra de Deus, como embaixadores de Cristo, como representantes do reino de Deus, para que nós sejamos conhecidos e reconhecidos como um povo de Deus nesta terra, amém? Nós não precisamos fazer nada, lembre-se, Jesus já obteve a eterna redenção, nós apenas somos bíblicos. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso é que também nós falamos, amém? Que você se levante para a vitória, porque Deus está formando em você esta boa consciência, amém? A boa consciência sabe amar, quer sempre o bem do seu próximo, a boa consciência releva, tolera, perdoa, não deseja mal, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, amém? Deus está nos ensinando a ser filhos, e Deus está dizendo uma coisa. Basta, chega de consciência ruim com ajuntamento solene. Amém? Chega de consciência ruim onde Deus está se manifestando. Assim seja, porque assim disse o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé. Quero chamar o grupo de louvor para já ir se posicionando aqui à frente. Vai ser o louvor ou vai ser o pessoal de ontem? Amém. Feche seus olhos e nós vamos orar a Deus agora. Amém. Deus, eu repito, eu digo isso de vez em quando. Deus não está brincando com a gente, não é? Para vir nos trazer aqui, a gente não tem nada o que fazer. Deus também não tem nada o que fazer. Hoje é domingo à noite mesmo. Vamos nos reunir ali e vamos, ficar levando as coisas em banho-maria. Deus não está nos tratando dessa forma. Amém? Deus tem planos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus, quando estava pregando a caminho, vieram algumas pessoas e disseram, Senhor, Senhor, vem depressa da minha casa, porque a minha filha está morrendo.
Aí Jesus falou, tá bom, e continuou fazendo milagres, e continuou pregando. Jesus continuou andando, já vieram algumas pessoas trazer a má notícia. Sempre vem alguém querer trazer uma má notícia. Você está saindo de um culto abençoado, alguém vai querer trazer uma má notícia. Nós não nos atemorizamos de más notícias, amém? Alguém veio e falou assim, para de incomodar o mestre, sua filha já morreu, se manca, né? E Jesus olhou e falou assim, ela está apenas dormindo. E todos riram de Jesus. Jesus chegou na casa, todo mundo chorava desesperado. Jesus disse, não precisem ficar desesperados, ela está apenas dormindo. Todos riram de Jesus novamente. A Bíblia diz que Jesus fez com que saíssem todas, levou Pedro, João, o pai e a mãe da menina, estendendo a mão para ela, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. E ela levantou, amém? A Bíblia diz que nós faríamos isto e obras maiores. Nós estamos aqui crendo neste Deus, amém? Transforme a sua mente, não se conforme. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Eu vou ver a glória de Deus porque eu creio. Porque eu creio não por causa da minha fé. Porque eu tenho o dom da fé, porque eu creio na palavra. E creio naquele que fez a promessa, porque Ele é fiel, amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esta noite, Senhor. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, Senhor. Ela separa juntas de medulas, ela separa a nossa alma do nosso espírito, Pai. Ela veio nos dar nesta noite educação, treinamento, Senhor. Veio fortalecer as nossas bases, Senhor Deus, para que nós possamos sair daqui, Pai. Não para que nós saímos daqui e, Senhor, eu quero minha casa própria, meu carro, eu quero mudar de emprego, eu quero... Não, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor sabe de tudo isso que nós queremos, que nós necessitamos, antes mesmo de pedirmos a Ti. Antes mesmo que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já sabe o que nós precisamos, Pai. Mas nós queremos sair daqui, Pai, para Te amar. Nós queremos voltar ao nosso primeiro amor, Jesus. Oh, Senhor, o Senhor está nos exortando, Senhor, da mesma forma como o Senhor fez ali, naquela carta que João escreveu no Apocalipse, onde as pessoas usam aquele versículo, Senhor, que o Senhor está à porta e bate. O Senhor estava falando com a igreja de Laodiceia, Pai, e a igreja estava pisando na bola. A igreja uma hora era quente, uma hora era fria, uma hora era morna, Pai. A igreja não sabia para onde ia, a igreja não tinha responsabilidade, e o Senhor estava dizendo assim, olha, eu estou à porta e bato agora no seu coração. Se você ouvir o que eu estou falando, se você atender a esta exortação que eu estou trazendo, você vai entrar, eu vou entrar com você e vou cear com você. Nós vamos desfrutar do melhor dessa terra, porque é isso que eu tenho preparado para a sua vida. Senhor, nós recebemos essa Tua palavra nessa noite, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra que edifica e dá herança, Senhor. É a palavra que o Senhor tem trazido do mais profundo do seu coração para as nossas vidas, Pai. Oh Senhor, e nós cremos, Pai, nós vamos manter firme a nossa confissão, Pai. Nós veremos aqui, Senhor Deus, como disse o diácono Boni, Pai, nós veremos cegos enxergando, Senhor. Nós veremos coxos andando, nós veremos mudos falando, Pai. Nós veremos pessoas destruídas. Nós já temos visto, Pai, nós já temos visto milagres, curas, prodígios, mas nós veremos muito mais, Senhor Deus, porque nós cremos, Senhor Deus, que nós somos o povo o qual o Senhor está preparando para a última reforma, Pai. Oh Senhor, nós declaramos, Senhor, que cada um aqui dos Teus filhos, Senhor, que deve ser uma testemunha em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e por toda a terra, Pai, que saiam daqui hoje alicerçados, Pai, e que sejam incomodados pelo Teu Espírito, Senhor, para que essa palavra não fique sufocada, Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, que a palavra não fique presa, nem as algemas, Senhor, impediam que o apóstolo Paulo deixasse de falar. Ele falava, ele glorificava, e o templo tremia, Jesus, e milagres aconteciam, Pai, e ele era levado diante de reis, Senhor. Oh Senhor, que seja assim com a nossa vida, Pai, para que nós possamos glorificar o Teu nome, para que nós possamos participar, Senhor Deus, da preparação da Tua vida, desta última reforma, Pai. Oh Senhor, nós Te agradecemos, porque agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, Pai. Nada mais consta, porque o Senhor obteve eterna redenção, Senhor. De uma vez por todas, o Senhor nos resgatou, nos purificou, nos perdoou, e nós agora sabemos, Senhor, o que é ter uma boa consciência. É não deixar que acusações, que condenações, que tristezas, por causa de pecados, por causa da nossa carne que muitas vezes nos humilha, Pai, venham a macular Teu sacrifício, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor.
nós somos teus filhos, nós recebemos, porque nós queremos a tua palavra, o melhor desta terra, Pai. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Está aqui um povo, Pai, que quer, que tem te ouvido, Senhor, que está aprendendo, sendo treinado, educado, para andar como cabeça e não como cauda, Pai. Ter para emprestar e não tomar emprestado, Pai. Nós cremos a tua palavra, nós clamamos, nós oramos, nós pedimos, nós buscamos, nós batemos, Senhor Deus. Nós somos os amigos importunos, nós somos a viúva de Jesus diante daquele juiz que não queria atendê-la, Pai. Nós agimos dessa forma diante de ti, Senhor, porque nós cremos que nós veremos a manifestação do teu poder. O Senhor falou, Pai, se esperar, se demorar, esperam, porque certamente virá e não tardará. E nós esperamos porque nós confiamos em ti, Senhor. No teu nome, Jesus, nós oramos, nós te glorificamos, Senhor, e declaramos esta semana uma semana de vitória na vida dos seus filhos, Pai. Uma semana de luta, de batalha, Senhor, onde nós vamos vigiar, nós vamos orar, Senhor. Nós vamos subjugar a nossa carne pelo conhecimento do teu Santo Espírito, e nós veremos as tuas maravilhas na nossa vida secular, na nossa família, na nossa escola, Pai. Aqueles que estudam, Pai, no nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam, Pai. Nós veremos a manifestação da tua glória, Pai. Oh, Senhor, que o seu nome seja glorificado, e como diz a tua palavra, que nós diminuamos, Pai, que o Senhor cresça em nós. É isso que nós oramos, é assim que nós somos gratos a ti, no teu santo nome, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como hoje, né, final de férias, nós vamos ter o nosso grupo aqui cantando, né? Nós vamos louvar a Deus, mas eu já vou impetrar uma bênção para a igreja, não é? Vou declarar, não vou dar uma bênção para a igreja, porque nós já somos abençoados, amém? Vou ministrar, vou declarar na sua vida a palavra de Deus, para que você tenha uma semana de vitória, e você, que pode ainda ficar conosco mais alguns instantes, louve a Deus com o nosso louvor, amém? Em nome de Jesus, levante as suas mãos em direção ao altar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos aqueles que o amam sinceramente, Pai. No teu santo nome, é isto que nós declaramos para a honra e glória do seu nome, nessa semana que se inicia hoje, em paz, em vitória, com a tua direção na vida dos teus filhos, Pai. No teu santo nome, amém, Senhor? E vire depois para quem está do seu lado e diga: nós temos uma boa consciência, porque nada mais consta. Aleluia. Vencedor, e ouço a sua voz.
Aleluia. Amém. Vá em paz. Tenha uma semana com as manifestações das bênçãos de Deus em nome de Jesus. E vire para quem está ao seu lado e diga assim: nós temos uma boa consciência porque agora nada mais consta contra nós. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia.